pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil aqui pelo LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje nós vamos iniciar os estudos sobre a responsabilidade civil, que se encontra lá no seu Código Civil a partir do artigo 927. Mas nesse primeiro encontro, nós vamos, na verdade, fazer alguns apontamentos introdutórios. Alguns apontamentos introdutórios à disciplina da responsabilidade civil, a fim de identificar as suas regras fundamentais, os seus elementos básicos, bem como a sua localização dentro do direito civil. Muito embora trate-se de uma matéria ou de um encontro introdutório, não se engane, já nesse encontro nós temos alguns pontos importantíssimos, inclusive para você que se prepara para um concurso público. Sim, nós estamos trabalhando a introdução à responsabilidade civil, mas aqui não é apenas teoria. Não é apenas teoria. Já disse isso noutras oportunidades, quando iniciávamos outros estudos, que é muito importante construirmos uma base sólida, um fundamento seguro, para então depois edificarmos o nosso conhecimento. Mais uma vez, estamos nesse cenário, introdutório sim, mas extremamente relevante. Extremamente relevante, porque daqui extrairemos os nossos fundamentos, daqui extrairemos a nossa base, para então edificarmos o conhecimento profundo e específico da matéria de responsabilidade. E daqui também costuma sair questões dos mais variados concursos públicos Brasil afora. Então não pense você que por ser uma matéria, por ser uma aula introdutória, que seja de somenos importância, de forma alguma. De forma alguma. Assim como as subsequentes, aqui nós também temos pontos extremamente relevantes para o seu aprendizado, para os seus estudos. E por onde começamos? Pelo início, pelo conceito. Veja bem, nós estamos começando o estudo da responsabilidade civil. Por isso é imperioso, por isso é indispensável, inicialmente, identificarmos o que é responsabilidade civil. Ou antes ainda, o que se entende por responsabilidade jurídica. E eu vou te dizer uma coisa. Essa expressão, que é muito usada fora do ambiente jurídico, essa expressão que é muito usada popularmente, de certa forma, curioso dizer que lá fora do contexto jurídico, na maioria das vezes, a expressão responsabilidade é utilizada de forma técnico-jurídica. Quantas vezes não ouvimos dizer, ou até mesmo dissemos, que determinada pessoa é responsável pelos atos dela, que determinada pessoa, depois de cometer determinada atitude prejudicial, seria responsabilizada. Você fez algo de errado, você será responsabilizado por isso. A responsabilidade é toda sua. Expressões comuns e, na grande maioria das vezes, empregadas tecnicamente correto. De forma correta do ponto de vista técnico. Mas vamos lá encontrar o conceito jurídico de responsabilidade. Antes disso, qual é a origem histórica dessa expressão?
costumo dizer nas aulas introdutórias, e vez ou outro ressalto, a influência do direito romano no nosso ordenamento jurídico. O Brasil, o direito brasileiro, se origina de uma escola chamada Civil Law, escola do direito romano, de modo que boa parte dos institutos que nós temos são originários daquele direito. E aqui não é diferente. A expressão responsabilidade, do ponto de vista jurídico, ela se origina do latim respondere. Ela se origina, eu dizia, do latim respondere, que significa restituição, compensação, que significa assegurar uma recomposição, restituir, ressarcir, e assim sucessivamente. Nos livros civilistas, no contexto ali da evolução histórica do Instituto, é muito comum encontrarmos as lições, no sentido de que, lá no direito romano, quando um negócio jurídico era firmado, notadamente contratos verbais, uma das partes perguntava para a outra: dare-me respondes? Dare-me respondes? Indagava. Você se responsabiliza por esse cumprimento? Você garante o cumprimento? Dare-me respondes? E a outra parte respondia então: espondel. Eu prometo. E dessa forma, o negócio jurídico, ele surgia para o mundo jurídico. E dessa forma, o contrato era constituído. Observando para esse contexto histórico, nós encontramos a origem do Instituto da Responsabilidade Civil. A origem do Instituto da Responsabilidade, que posteriormente seria bifurcada, criminal e civil. Ok? Perfeito. Então, a origem histórica está lá no direito romano. Mas, modernamente, o que significa responsabilidade civil? Modernamente, afirmamos que a responsabilidade é uma obrigação decorrente de uma conduta. Uma conduta normalmente ilícita, mas, como veremos, pode também ser uma conduta lícita. Eu dizia, responsabilidade civil é uma obrigação. Responsabilidade civil é uma obrigação assumida em decorrência de uma conduta. Assumida em decorrência de uma conduta, normalmente ilícita. Mas, excepcionalmente, veremos a responsabilidade pode decorrer de atos lícitos. Por isso que eu disse que muitas das vezes a expressão responsabilidade, ela é utilizada popularmente, só que de uma forma técnico-jurídica. Porque, veja bem, a ideia central da responsabilidade é que houve um descumprimento, houve o descumprimento de um dever, e esse dever, esse descumprimento causou um dano, e agora, em razão do dano causado pelo descumprimento do dever, o indivíduo tem que reparar.
O indivíduo, o agente que descumpriu um dever e dessa forma causou um dano, olha só, ele responderá. A gente tem que perceber, a gente tem que dar a devida atenção no estudo jurídico ao significado das palavras. Ao significado das palavras. Assistindo lá um jornal, vi lá a notícia de que determinado sujeito matou outra pessoa. E aí, indignado, eu digo que ele tem que ser responsabilizado. Ele tem que responder judicialmente pelo crime que cometeu. Está perfeito. A minha colocação está perfeita. Porque a responsabilidade é exatamente a consequência do descumprimento de um dever jurídico. Exatamente. Então, a ideia de responder pelos atos está perfeita. É exatamente sobre isso que nós vamos tratar nesse estudo que se inicia. É exatamente sobre isso que nós iremos tratar nesse estudo que se inicia. Ok? Lá, na origem do direito, lá no direito romano, existia um brocardo, existia um princípio fundamental, um princípio, elaborado, por assim dizer, por Ulpiano, que era da seguinte forma expressado: neminem ledere. Um princípio fundamental, ainda aplicado, um princípio fundamental utilizado para a edificação de muitas normas atuais. Clássico. Neminem ledere, de Ulpiano. Princípio da proibição de ofender. Princípio do não causar dano, não causar lesão. Se você descumpre esse princípio, será responsabilizado, então. Princípio fundamental, neminem ledere. Se você descumprir essa premissa, se você causar dano a outrem, então será responsabilizado. Daí, a origem e o significado do instituto que estamos a estudar. Agora, além da origem histórica, além da aplicação prática, do significado da expressão responsabilidade, para você estudante, para você profissional do direito, para você que está se preparando para um concurso público, é necessário uma identificação um pouco mais técnica. E, nesse sentido, é muito útil, e quase todos os doutrinadores brasileiros vão lecionar dessa forma. É muito útil que você perceba que a responsabilidade é um dever sucessivo. Gravou isso? A responsabilidade jurídica é um dever sucessivo. Ou seja, é um dever que decorre do descumprimento de outro considerado originário. Por isso, comum dizer, e muito me agrada essa expressão,
que a responsabilidade é a consequência do inadimplemento. Eu disse, a responsabilidade é a consequência do inadimplemento. Essa afirmação é interessantíssima. Por quê? Porque a responsabilidade, ela é considerada um dever sucessivo. Ela é considerada um dever secundário. Pois somente surge quando um dever originário é violado. Pois somente será deflagrada quando ocorrer a violação de um dever primário. De um dever primário. A responsabilidade é um dever sucessivo, pois decorre do descumprimento de um dever originário. Existe ali uma premissa fundamental de não causar dano, neminem ledere, e você, por uma conduta positiva ou negativa, voluntária, negligente, imprudente, violou direito e causou dano a outrem, você cometeu um ato ilícito. E ocorre que quem comete ato ilícito está obrigado a repará-lo. Artigo 186 do Código Civil. Dá uma conferida no seu código. Artigo 186. Artigo 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927 me diz que quem comete ato ilícito está obrigado a reparar. Está obrigado a reparar. Existe uma premissa básica, existe um dever fundamental de não lesar. E descumprindo esse dever originário, você por uma conduta causou dano a outrem, eis que surge a responsabilidade civil. Na verdade, lá no âmbito do direito das obrigações, não sei se você assistiu às nossas aulas de direito das obrigações, mas lá nas primeiras aulas, eu destaco que 3 são as fontes mediatas da obrigação. E essas fontes são o contrato, o ato unilateral de vontade e o ato ilícito. No momento em que você comete um ato ilícito, você se torna meu devedor. Meu devedor. E se não ressarcir o dano voluntariamente, responderá por ele. Responderá por ele. Perfeito? Dever sucessivo. Mas eu posso imaginar uma outra situação. Porque eu disse que 3 são as fontes da obrigação: o contrato, o ato unilateral de vontade e o ato ilícito. E esse ato unilateral de vontade é um ato negocial. Então, nós podemos aqui, só aqui, colocar no mesmo contexto do contrato. Se você comete um ato ilícito, você se torna meu devedor, não reparando o dano voluntariamente, responde por ele. Artigo 927. Mas, se você é meu devedor em razão de um contrato, se você é meu devedor em razão de um ato unilateral de vontade, então você tem um débito a ser cumprido em meu favor e deixa de cumprir, configurando assim inadimplência, entrando assim em inadimplência,
você responderá pelo inadimplemento. Existia um dever jurídico originário. Qual? Cumprir a prestação que voluntariamente você assumiu. Tendo descumprido esse dever originário, eis que surge a responsabilidade. Eis que surge a responsabilidade. Então, havia uma prestação contratual. E essa prestação não foi voluntariamente cumprida. Do inadimplemento surge a responsabilidade. Há um dever originário. Quando descumprido, surge o dever secundário, a responsabilidade civil. Perfeito? Ok. Para confirmar isso tudo, para confirmar tudo isso aqui que analisamos introdutoriamente, veja o que nos diz o dicionário jurídico da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Responsabilidade. Direito das obrigações. Direito obrigacional. Responsabilidade tem tudo a ver com o direito obrigacional. Tá? Me permita até fazer aqui o destaque. Num contexto de faculdade, por exemplo, o direito das obrigações ele se divide em 3 semestres. A teoria geral das obrigações, direito contratual, contrato é uma das fontes de obrigação, e a responsabilidade, como consequência do inadimplemento de um dever jurídico originário. Por isso, direito obrigacional, obrigação por parte de alguém de responder por alguma coisa resultante de negócio jurídico ou ato ilícito. Obrigação por parte de alguém de responder por alguma coisa resultante de negócio jurídico ou de ato ilícito. E ainda faz a observação: a diferença entre responsabilidade civil e criminal está em que esta criminal impõe o cumprimento de uma pena estabelecida em lei, enquanto que aquela civil acarreta indenização do dano causado. Ok? A gente vai falar mais sobre classificação da responsabilidade civil, e aí vamos identificar mais precisamente as diferenças entre responsabilidade civil e criminal, entre outras tantas espécies que existem. Mas veja lá, conceito dos grandes doutrinadores civilistas, Pablo Stouzo e Gagliano e Rodolfo Pamplona. Responsabilidade para o direito nada mais é, portanto, que uma obrigação derivada, um dever jurídico sucessivo de assumir as consequências jurídicas de um fato. Consequências essas que podem variar: reparação de danos e ou punição pessoal da agente lesionante, de acordo com os interesses lesados. Então, uma obrigação derivada. Uma obrigação derivada. E já caminhando para o final desse primeiro bloco, em que a gente ainda vai resolver algumas questões, ok? Mas já caminhando para o final da exposição desse primeiro bloco. Questão importantíssima, elementar. Vou até dar um tempinho para você se recompor, ajustar aí o seu computador, o seu caderno, porque agora você precisa fazer as devidas anotações. Até agora falamos de conceito, origem histórica,
que é muito importante, sim, mas que dificilmente vai cair numa prova. Concluindo o nosso primeiro bloco, ainda introdutório, questão importantíssima e que pode tranquilamente ser cobrada em algum concurso público. Eu disse que a responsabilidade é um dever sucessivo. E nós confirmamos isso nas lições dos mestres Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona. Trata-se de um dever sucessivo de assumir as consequências do inadimplemento de um dever originário. Nesse contexto, é muito importante você perceber que a relação obrigacional estabelece entre devedor e credor dois vínculos jurídicos. Dois vínculos jurídicos. A relação obrigacional, e você se lembra, o direito das obrigações, ele regula relações de crédito e débito, em que um indivíduo tem uma prestação de dar, fazer ou não fazer, a ser cumprida em favor de outrem. E agora eu quero que você entenda que nessa relação obrigacional existem dois vínculos entre devedor e credor. Um vínculo originário e um vínculo sucessivo. Por isso que tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar. Na relação obrigacional, devedor e credor se vinculam inicialmente em torno do débito. Do débito. Mas em estágio, por assim dizer, em estado potencial, latente, existe um outro vínculo de responsabilidade. Vínculo esse que se materializa quando o primeiro é inadimplido. Por isso, mais uma vez, me desculpe a repetição, mas é necessário. A responsabilidade é um dever sucessivo. E agora fica muito claro isso do ponto de vista técnico. Porque, obrigacionalmente, devedor e credor se relacionam primeiro em torno do débito. Só que existe uma outra relação de responsabilidade. Relação essa que se encontra em estado potencial, latente, e que só será deflagrada, só produzirá os seus efeitos se a primeira for descumprida. Tese importantíssima do direito civil. Tese importantíssima do direito civil, que coloca em contraponto, dentro da relação obrigacional, portanto, o débito e a responsabilidade. Débito, no alemão, Schuld, no latim, debitum. Dever original. Débito, fim imediato da obrigação. Fim imediato da obrigação. Dever jurídico que o sujeito passivo, o devedor, tem perante o credor de cumprir uma prestação, de dar, fazer ou não fazer. Está lá na origem da relação obrigacional, como seu fim imediato, como aquilo que, de fato, estabeleceu a relação entre as partes. Porque ninguém se relaciona já imaginando no descumprimento. Ninguém. Então, débito, fim imediato da obrigação, que impõe ao sujeito passivo, o devedor, o dever jurídico de cumprir uma prestação em favor do credor. Dever, portanto, de adimplir, de executar a prestação. Mas existe
um segundo vínculo, o vínculo da responsabilidade, no alemão Haftung, do latim obligatio, que é a consequência do inadimplemento. A responsabilidade é o fim remoto, é o fim imediato da obrigação. O fim imediato, a finalidade próxima da obrigação é o débito, dever jurídico do sujeito passivo de cumprir uma prestação em favor da outra parte. Mas existe um fim remoto, a responsabilidade, que está relacionada diretamente ao quê? A sujeição. Sujeição patrimonial do devedor. A ideia central é de que o devedor ele garante o adimplemento com o seu patrimônio. Então, se ele descumprir o seu dever imediato, se ele inadimplir, se ele deixar de cumprir com o débito, ele, devedor, responderá e responderá com o seu patrimônio pelo adimplemento obrigacional. Por isso nós afirmamos que a responsabilidade é consequência do inadimplemento e se relaciona com a exigibilidade. Porque se o débito não é cumprido, o credor pode cobrar judicialmente, a fim de, olha só, responsabilizar o devedor. Responsabilidade, pois, tem tudo a ver com exigibilidade, com a exigibilidade da prestação descumprida. Se você me deve 50 mil reais e não cumpre com o seu débito, a sua inadimplência faz surgir a responsabilidade, que possibilita a mim, credor, exigir coercitivamente o cumprimento obrigacional. E se mesmo em juízo você não pagar, o seu patrimônio vai responder. O seu patrimônio vai responder. E por que eu quero que você tenha essa estrutura muito bem construída na sua mente? Porque, na maioria das vezes, a relação obrigacional, na maioria das vezes eu disse, a relação obrigacional conta com um débito e a responsabilidade em potência, em estado potencial, que será deflagrada caso o débito seja inadimplido. Então, esses dois vínculos, próximo e remoto, eles se encontram na maioria das relações obrigacionais. Só que se eu disse na maioria, é porque tem exceção. E de fato tem. De fato tem. É possível, excepcionalmente, que a relação obrigacional tenha responsabilidade sem débito. E é possível também, excepcionalmente, que tenhamos débito sem responsabilidade. E eu quero te perguntar, com base nisso que nós trabalhamos até agora, quais são os exemplos de responsabilidade sem débito? Meu caro, sem ler ali, só refletindo. Responsabilidade sem débito. Responsabilidade está diretamente relacionada à ideia de cobrança judicial, né? Da possibilidade do credor exigir coercitivamente contra mim. Responsabilidade, responder pelo inadimplemento. Responsabilidade sem débito.
pensa aí nas situações jurídicas em que alguém pode ser responsabilizado pelo inadimplemento de um débito que ele não tinha. Responsabilidade sem débito. Imagine aí situações em que alguém possa ser responsabilizado por um débito que não tinha. Eu não devo. Não devo. Mas pode ser que eu responda. O débito não é meu. Mas eu posso ser responsabilizado. Agora você matou a charada, né? Exemplo de responsabilidade sem débito: fiança. Fiança. O fiador não é o devedor. Ele apenas garante o adimplemento. O débito não é dele. Se o devedor não pagar, poxa, ele, fiador, responde. Responsabilidade sem débito. Mesma coisa acontece no aval. Mesma coisa acontece na desconsideração da responsabilidade jurídica. Porque o débito é da pessoa jurídica. Só que se a personalidade jurídica for desconsiderada, os sócios responderão. Os sócios responderão por uma dívida que não é deles. O fiador responderá por uma dívida que não é dele. O avalista responderá por uma dívida que não é dele. Responsabilidade sem débito. Responsabilidade sem débito. Que geralmente existe no contexto de garantias. Garantias reais ou garantias fidejussórias, prestadas por terceiro. Mas é possível que tenhamos também débito sem responsabilidade. E, novamente, quero fazer aquele exercício mental. Quero que você reflita, a fim de encontrar uma situação prática em que alguém, muito embora seja devedor, se não pagar, não responderá pelo inadimplemento. Situação em que alguém, tendo débito, descumpre e não responde. Descumpre e não responde. Encontrou? Encontrou o exemplo? Vou citar 3 exemplos que a gente vai aprofundar um pouquinho já já. Dívida prescrita. Quando a dívida prescreve, eu não deixo de ser devedor, não. Não deixo. Só que eu não posso mais ser exigido judicialmente. Então, quando a dívida prescreve, desaparece a responsabilidade. Eu continuo a ser devedor, só que eu não respondo mais. Mesma coisa acontece na dívida de jogo. Na dívida de jogo. E também no empréstimo feito para jogo. E ainda no empréstimo feito para incapaz, sem representação ou assistência. Todas são situações de débito sem responsabilidade. Mas eu quero explicá-las já já, por quê? Porque essa situação aqui, esse cenário aqui, débito sem responsabilidade, esse, tá? Débito sem responsabilidade. Eu devo, mas se eu não pagar, eu não respondo. Nós chamamos de obrigação. Obrigação natural. Obrigação natural. Aí vai que cai lá na sua prova, ou você se depara em alguma situação com essa expressão, obrigação natural. O que é uma obrigação natural?
Obrigação natural é aquela situação em que, muito embora o indivíduo tenha um débito, se ele não pagar, não será responsabilizado. Por isso, identifico aqui as 3 características da obrigação natural. Primeiro, inexigibilidade do cumprimento. Inexigibilidade do cumprimento. E essa inexigibilidade do cumprimento decorre da inexistência do dever de prestar. Eu tenho um débito. Só que se eu não prestar, o credor não tem como me exigir. Mas eu insisto, eu tenho um débito. E aí você grava isso, tenho um débito. Se eu não pagar, não podem me cobrar. Só que se eu pagar, eu paguei algo que devia. Por isso que a última característica da obrigação natural é a inadmissibilidade de repetição. Repetição, para nós, do direito, é tal qual devolução. Devolução. Existe uma figura no direito civil, nós vamos ter oportunidade de trabalhá-la, que se chama repetição do indébito. Você pode conferir no seu Código Civil, artigo 876. Artigo 876, repetição do indébito. O legislador vai dizer que aquele que recebeu o que não lhe era devido, fica obrigado a restituir. Dessa forma, se eu pago uma dívida que eu não devia, eu posso exigir a devolução. Imagina que eu recebi lá uma conta, né, de telefonia móvel, como de praxe, peguei essa conta e paguei, pronto. Depois eu fui dar uma olhadinha, mas tem ali 10 gigas de 4G, eu não contratei isso. Paguei algo que eu não devia. Paguei um indébito. Paguei um indébito. Algo que eu não devia. Pois bem, quando se paga um indébito, é possível pleitear a devolução. É possível pleitear a restituição. Só que, aqui na obrigação natural, você tem débito. Aqui na obrigação natural, você deve. Você deve. Você não tem o dever jurídico de prestar, mas é devedor. Se você não pagar, essa dívida não tem como lhe ser cobrada. Mas você tem uma dívida. De modo que, pagando voluntariamente a obrigação natural, você não tem como postular a devolução. Porque você pagou um débito. E o que se repete é o indébito. Percebeu? Agora, veja no Código Civil. Artigo 814. Artigo 814 do Código Civil. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente era menor ou interdito. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar
a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Então, eu saí para jogar um pôquer com você. Perdi uma grana. Eu te devo. Eu sou devedor. Mas, ao menos judicialmente, você não tem como me cobrar. Porque essa é uma obrigação natural. Portanto, uma obrigação sem exigibilidade. Mas, se por um dever de consciência eu te pago, eu não tenho como postular a devolução. Mesma coisa acontece no empréstimo sabidamente feito para jogo. Artigo 815. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta, no ato de apostar ou jogar. Só que, em relação à dívida de jogo, eu peço um cuidado especial. Porque existem jogos que são fontes de obrigação civil. Portanto, jogos que impõem um débito exigível. Me refiro aos jogos regulamentados por lei federal. Você tem alguma dúvida de que, ganhando na loteria, se a Caixa Econômica Federal recusar-se a te pagar, você pode cobrar judicialmente? Por que na novela geralmente aparece o sujeito viciado em aposta, apostando em cavalo? Porque essa é outro jogo regulado por lei federal, atividade turfista. Se o jogo for regulado por lei federal, a obrigação ela é civil. A obrigação ela é civil, dotada de exigibilidade. Dotada de exigibilidade. Não sendo regulado por lei federal, a obrigação é natural. E é por isso que eu chamo a atenção dos senhores com relação ao informativo 566, que me diz o seguinte: a dívida de jogo contraída em casa de bingo é inexigível, ainda que seu funcionamento tenha sido autorizado pelo Poder Judiciário. Súmula 2 do STF. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. A questão é a seguinte: só lei federal pode regular esses jogos. Lei estadual, lei distrital é inconstitucional. E, nesse caso, se você for jogar, não tem como cobrar, porque a obrigação é natural. Mas vamos a outros exemplos de obrigação natural. Eu citei a dívida prescrita. E é importante, repito, que você entenda que quando a dívida prescreve, você não deixa de ser devedor. Quando a dívida prescreve, o que acontece é que a dívida civil, a obrigação civil se converte em obrigação natural. Você continua tendo um débito, só que não tem mais responsabilidade. Só que exatamente porque você continua a ter um débito, se pagar, não pode recobrar. Veja ali artigo 882 do Código Civil. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. E último exemplo, o empréstimo feito para pessoa menor, sem a devida representação ou assistência. Artigo 588, o mútuo, o empréstimo, feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido, nem do mutuário, nem dos seus
fiadores. Como que isso já caiu em prova, professor? Porque o senhor disse que ia terminar a aula mostrando a relevância do tema para concursos. Como é que isso já caiu em prova? Veja aí, ó. Prova de juiz substituto. A obrigação natural é, judicialmente, 2 pontos, inexigível, mas, se for paga, não comporta repetição. É exigível, exceto se o devedor for incapaz. A obrigação natural é exigível e só comporta repetição se for paga por erro. A obrigação natural é exigível e nenhuma hipótese comporta repetição. E letra E, a obrigação natural é inexigível. E se for paga, comporta repetição, independentemente de comprovação de erro no pagamento. Qual que é a resposta correta? Letra A. Obrigação natural é inexigível. Mas, se for paga, não tem como eu recobrar. Então, inexigível, mas se for paga, não comporta repetição. Outra provinha, de juiz também, é válido e irrecobrável o pagamento espontâneo feito por maior de idade para cumprir obrigação de dívidas inexigíveis, como as prescritas ou as de jogo. E aí, certo ou errado? Olha a pergunta. É válido e irrecobrável o pagamento espontâneo. O pagamento espontâneo feito por pessoa maior de idade é válido se foi feito para cumprir a obrigação de dívidas inexigíveis, como as prescritas ou de jogo. Certo ou errado? Certo. Tanto é válido que eu não posso pedir de volta. E, para terminar, considera-se obrigação natural aquela em que, havendo débito, o inadimplemento não enseja responsabilidade. Certo ou errado? Certa alternativa também. Ok? Assim nós encerramos a nossa primeira aula sobre responsabilidade civil. No próximo bloco, trabalharemos as classificações de responsabilidade. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau e um grande abraço. Clique like.